Henrico, eu queria começar perguntando para você sobre exatamente esse bom comportamento, né? Pelo menos uma reação bastante positiva depois desse guidance dado pelo Banco Central, né? Pelo menos contratando uma queda, a gente ainda não sabe de quanto, pelo menos, o Banco Central não sinalizou de quanto seria exatamente esse corte, mas teoricamente a gente tem visto inclusive um impacto negativo no mercado de câmbio, né? Ou seja, uma valorização do real frente ao dólar. O que está acontecendo? O que está movimentando os mercados? Excelente ponto, né, Vitor? Eu acho que isso é, inclusive, muito mais, né, daquilo que a gente viu, tanto no comunicado do Copom, como no discurso ontem do Fed, essa depreciação cambial, né, essa valorização aí de emergente, né, uma fraqueza do dólar, eu acho que tem muito a ver com essa ata, né? E curioso quando a gente fala disso, né, se você olhar a primeira linha do comunicado do Copom, é justamente destacando esse risco, né, da político-econômico vindo dos Estados Unidos, né? E quando a gente ressalta um risco político-econômico americano, acho que vale a gente voltar nessas últimas 12 reuniões, né, quando começou um ciclo de corte do Fed, né, mostrando essa fraqueza da moeda americana, uma fraqueza ou pelo menos uma estabilização do crescimento americano. O Banco Central americano corta 175 basis points, né? O Banco Central brasileiro, a partir do mesmo período, setembro de 24, sobe 425 basis points, né? Então, uma alta de 4,25 no juro brasileiro e um corte de 1,75% no juro americano, né? Então, existe aqui esse fluxo que está vindo para emergente, né? Essa valorização do real, né? Com uma vontade acumulada de muito tempo, né? Quando a gente vê o comunicado ontem do Copom, que destaca esse risco vindo do cenário externo, acho que, ao meu ver, muito mais do que do cenário doméstico, né? Claro que temos riscos aí, tem fatores importantes para serem endereçados, não é à toa que o Banco Central brasileiro, nas últimas 12 reuniões, sobe juros, né? Mantém juro nessa e deixa uma porta aberta para cortar juros na próxima reunião. Obviamente temos riscos sim envolvidos, mas uma melhora significativa do que a gente vê do último ano, Vitor. Pois é, né, Henrico? Você mencionava esses riscos e o Banco Central ele tem sido bastante enfático em relação à existência deles, né? Até dando uma sinalização, por exemplo, de uma tendência um pouco mais dovish, né? O Banco Central mostra-se bastante conservador, sem confirmar qualquer tipo de corte, né? Ratificar que vai de fato acontecer na reunião de março. Mas eu queria perguntar, Henrico, sobre essa perspectiva nos Estados Unidos. A gente tem pelo menos uma leitura do mercado que essa continuidade de um ciclo de cortes de juros lá nos Estados Unidos, ela está contratada, não se sabe direito para quando, né? Seria em junho, logo depois, inclusive, do fim do mandato de Jerome Powell. E eu queria entender como é que os ativos devem se comportar, pensando exatamente nesse diferencial de juros. A gente tem uma perspectiva aqui de um encerramento de uma Selic, né? Uma Selic terminal em 2026, entre 12% e 12,25%, 12,5% a depender da casa de análise. Eu queria entender qual deve ser o comportamento desses ativos, pensando exatamente no diferencial de juros. Perfeito, Vitor. Quando a gente olha, né, a história mais recente, inclusive, né, o Copom vem basicamente de 5 manutenções de juros, né? O Fed, nas últimas 5 reuniões, foram 4 cortes, né? Então, o Fed segue flexibilizando, o Copom aguardando, né, e sendo mais cauteloso, né? Então, quando a gente olha até para a alta da Bolsa, né, esses 16% aí do ano aproximadamente, a gente observa que 84% dessa alta ocorreu nos últimos 7 dias úteis de pregão, né? 13% mais ou menos de alta nos últimos 7 dias. Então, apesar dele não ter sinalizado, né, se o corte será de 0,25 ou meio, nem mesmo, né, se vai cortar, o mercado passa a precificar, né, que 86% de chance da manutenção do juro nos Estados Unidos para a próxima reunião e uma forte chance de um corte de 0,25. Quando a gente olha aqui janeiro 25, né, que estava conversando aqui com alguns dos gestores de fundo, inclusive, já sinalizando para um janeiro 27 em 13,5, né? Ou seja, já tem 1,5% aí
de queda contratada, dada, né? Então, esse número, apesar de ele não ser certo, e eu acho que é importante destacar, menos no comunicado do Copom, mas muito na entrevista ontem do Jerome Powell, né? Ele foi questionado diversas vezes, né? Algo que não é tão comum numa reunião de política monetária, os próprios repórteres questionarem tanto sobre política, sobre Trump, sobre tarifas, né? São riscos, né, que eu acho que os banqueiros centrais tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, estão tendo que ter um trabalho muito maior, né, sobre a forma que isso vai ser comunicado, né, para não perder credibilidade, para não perder independência, para não desancorar a expectativa de inflação com o comunicado, do que propriamente com o cálculo ali do que está sendo envolvido para um potencial ciclo de corte de juros que inicia, né? Então, tem esse fator de incerteza, né? E é por isso que tanto Jerome Powell quanto o Galípolo não cravaram um corte, nem a intensidade desse corte para a próxima reunião. Então tem um jogo político de comunicação aqui que é muito importante para que esse ciclo, que seja talvez de corte de juros e terminar em 12,5, acho que ainda é cedo para falar sobre isso, mas para isso acontecer, o comunicado ele tem que ser muito bem endereçado e acho que uma grata surpresa também é que o Galípolo tem mantido esse tom de comunicado como fazia o Campos Neto. Rico, pensando no mercado de câmbio, a gente tinha pelo menos uma expectativa, uma perspectiva de um encerramento de uma taxa de câmbio em R$ 5,50, né, ao fim desse ano, isso antes dessas esses sucessivos movimentos de valorização do real frente ao dólar, ou o contrário. E eu queria entender, pensando exatamente nas métricas que o Banco Central tem e utiliza para a condução da política monetária, esse real mais apreciado, ele não poderia inclusive impulsionar um movimento de corte de juros, né? Pensando exatamente no início, por exemplo, de uma redução de 50 pontos base, ou coisa que vale? Concordo com você, Vitor. E assim, o câmbio, né, o Galípolo, né, a turma do Banco Central, coloca como um risco de alta para essa inflação, né? Então, ainda é um cenário, né, câmbio como sempre, né, um cenário de alta sensibilidade, né, e um grande impacto em inflação, né? A gente vai falar aí de preços de commodities e em outros fatores que também obviamente, né, não é colocando a água no chope nessa euforia, né, um cenário benigno ou melhor daquilo que se projetava, né, em 24, quando se iniciou ali o ciclo de corte nos Estados Unidos, aqui a nossa subida de juros, né, vale destacar, a Selic foi de 10,75 em setembro de 24 até os 15% atuais, né, é um fator ainda de um risco e de uma sensibilidade muito grande, porque, né, não vamos esquecer, estamos sendo menos técnico e mais prático, estamos num ano de eleição aqui no Brasil, né? A gente ainda tem algumas questões relativas a tarifas, a cenário geopolítico que podem causar grande impacto nessa variável câmbio, né? Então, acho que inclusive por isso, né, o Banco Central segue esse comentário bastante cauteloso e cuidadoso, porque acertar câmbio, né, nenhum economista consegue. Pois é sempre a casca de banana de qualquer economista. Henrico, pensando nessas projeções do próprio Banco Central no comunicado, dizendo que as expectativas de inflação para 2026 e 2027 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4% e 3,8% respectivamente. Sabemos também, né, que o Banco Central manteve inalterada essa projeção de um IPCA no horizonte relevante, lá para o terceiro TRI de 2027, mas eu queria entender se a gente tem uma inflação ainda desancorada, como o próprio Banco Central sinaliza, por que dar início ao ciclo de cortes nesse momento? Perfeito, e é por isso que o comunicado foi extremamente cuidadoso, né? É claro que ele tem que antecipar, obviamente, essas expectativas e olhando dado a dado como se dá, né, essa perspectiva de inflação até 26, até 27. Né? Então, por isso que inicia-se comentando, né, olha, a possibilidade de corte de juros, né? Depois, gradualmente, né, o que geralmente a política monetária vai fazer para ancorar as expectativas, né? Porque no meio disso tudo, né, apesar do Banco Central se ater somente à política monetária, ele sabe que tem o lado fiscal, ele sabe que tem
eleição, ele sabe que tem a crítica do governo, né? Eu estava vendo, inclusive, trazido aí em primeira mão por vocês as críticas, né? Não existe a necessidade desse juro tão alto porque a inflação já arrefeceu. O problema é que a gente carrega, né, por um período muito prolongado, né, essa falta de inflação no centro da meta, né? Banda de inflação não é a meta da inflação, e quanto mais tempo você carrega essa desancoragem, né, ou uma inflação fora da meta, mais difícil é trazer essa inflação para a meta. Então, por isso que ele tem que ser cauteloso, não sair cortando juros agora, porque lá em 27 o projetado em algum período bate a meta, né? Então, esse tom, a comunicação é muito importante também quando a gente está falando de inflação, né? Inflação também tem o fator humano, né? Aquele negócio, você acha que o preço vai subir, você antecipa a compra, ou você está vendo todo mundo subir preço, você sobe preço, e isso pode gerar mais inflação. Então, a qualidade do comunicado tem que ser tão importante quanto o cálculo efetivo dessa meta ou dessa projeção de inflação. Conversei com o Henrico Cozzolino, analista de mercado. Henrico, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente.